Deixa eu contar uma história para vocês. Havia um certo casamento que estava acontecendo e os noivos, muito empolgados, começaram a convidar os amigos, os conhecidos, familiares. E era costume daquela época os noivos se guardarem para o casamento. Então era um momento muito esperado pela família dos noivos, pelos amigos que estavam à sua volta, por aqueles que estavam perto, mais próximo deles. A Bíblia diz que então eles organizam um casamento e há um preparo, há um gasto, requer tempo, para que tudo venha a sair perfeito. A Bíblia diz que o casamento está acontecendo e no meio daqueles convidados, Jesus foi convidado e Maria estava lá com ele. No meio do casamento, o casamento acontecendo, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, os noivos muito alegres, convidados felizes. A Bíblia diz que faltou um dos principais ingredientes que não podiam faltar de modo algum em um casamento, o que era o vinho. Os homens que estavam servindo o vinho vieram até o noivo e relataram o que estava acontecendo. Olha, Senhor, o vinho acabou. Imagina a frustração daquele noivo de saber que o principal ingrediente que não poderia faltar de modo algum naquele casamento, que porque simbolizava, ele representava, alegria para aquele novo ciclo, alegria no casamento. Então não podia faltar. Representava também prosperidade. Então faltar aquele ingrediente ali era frustrante para eles que tinham se preparado há tanto tempo. Maria, diante daquela palavra, vai até Jesus e relata o que está acontecendo. Diz a Jesus: olha, mestre, o vinho acabou. Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa ali, para que aqueles noivos não permanecessem como estavam, frustrados, decepcionados, talvez tristes, desapontados, porque se prepararam tanto tempo. E agora acontecer aquilo, imprevisto no meio da festa. E agora, aonde conseguir um novo vinho? Aonde conseguir vinho com tanta facilidade? Vinho demais. Então a Bíblia diz que Jesus, diante daquela palavra, diz a Maria: ainda não é chegado a minha hora. E a Bíblia diz que Maria sai dali e fala até aqueles homens que estavam servindo o vinho, os convidados. E diz assim: tudo quanto Jesus mandar vocês fazer, obedeçam, façam conforme ele mandar. A Bíblia diz que Maria sai de cena e agora Jesus vai até aqueles homens que estavam servindo o vinho e diz assim: olha, vai até as talhas, que era o lugar onde era reservado, onde era colocado o vinho. A Bíblia diz que ele disse assim: olha, enche de água. Imagina ali a decepção daquelas pessoas, mas por que água? Colocar água naquela talha, se o que é reservado ali é vinho. Mas mesmo em questionamentos, aqueles homens foram, e fizeram conforme a palavra do mestre. E a Bíblia diz que Jesus só dá uma seguinte ordem: agora vão e sirvam, dê ao noivo, mande que ele experimente. E eles saíram dali com um cenário de que havia água dentro daquelas talhas. Mas quando eles chegam até o noivo se impressiona e começa a dizer: geralmente em um casamento, em uma festa, os noivos servem primeiro o vinho bom e deixam o outro para o final. Mas aqui serviram o melhor no começo, deixaram o melhor para o final. E ali nós vemos o milagre que aconteceu em Caná da Galileia, em um casamento. Jesus já estava presente. Para eles, o principal ingrediente era o vinho, mas o principal convidado estava naquela festa e pôde trazer novamente a alegria para aquele povo, para aqueles noivos. E o vinho que simbolizava a alegria e que representa nas nossas vidas o que não pode faltar num relacionamento, estava novamente presente. E Jesus fez com abundância e todos gostaram e se alegraram. Você gostou dessa história? Curte, comenta e compartilha. Deus abençoe. Fui!